Bom dia, meus queridos e amados irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo venha a ser honrado e glorificado em nossas vidas. O tema da mensagem desta manhã tem como título Cuidado com o que você vê, lê e ouve. Os seguidores de Cristo devem separar-se dos pecadores, procurando uma companhia apenas quando há oportunidade de fazer-lhes o bem. Nunca seríamos demasiado decididos em evitar a companhia daqueles que exercem influência para desviar-nos de Deus, ao mesmo tempo em que oramos na oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação. Deveríamos excluir a tentação tanto quanto possível. Foi quando os israelitas se acharam em uma condição de comodidade e segurança exterior que foram levados ao pecado. Deixaram de conservar a Deus sempre diante de si, negligenciaram a oração e acariciaram um espírito de confiança em si próprios. A comodidade e condescendência consigo mesmo deixaram desguarnecida a cidadela da alma, dando entrada a pensamentos viltantes. Foram os traidores dentro dos muros que subverteram as fortalezas do princípio e traíram Israel ao poder de Satanás. É assim que Satanás ainda procura conseguir a ruína da alma. Uma longa operação preparatória desconhecida ao mundo tem lugar no coração antes que o cristão cometa francamente o pecado. Olha, é alarmante. A alma não desce de pronto da pureza e santidade à depravação, corrupção e crime. Leva tempo para que se degradem aqueles que foram formados à imagem de Deus, ao estado brutal e satânico. Pelo contemplar, nos transformamos. Olha bem, pelo contemplar, nos transformamos. Contemplar o quê? Tudo aquilo que não concede de Deus. Alimentando apenas pensamentos impuros, os homens podem de tal maneira conduzir a mente que o pecado que uma vez lhe repugnava tornar-se-lhe-á agradável. Satanás está empregando todos os meios para tornar populares o crime e o vício aviltante. Não podemos andar pelas ruas de nossas cidades sem encontrar notícias inflamantes de crimes apresentadas em algum romance ou a serem representados em algum teatro. A mente é educada de maneira a familiarizar-se com o pecado. A conduta seguida pelos que são embaixadores e vis é posta perante o povo nos jornais do dia. E tudo que pode excitar a paixão é trazido perante eles em histórias excitantes. Ouvem e leem tanto acerca de crimes aviltantes que a consciência que já fora delicada e que teria recuado com horror de tais cenas se torna endurecida e ocupam-se com tais coisas com ávido interesse. Muitos dos divertimentos populares do mundo hoje, mesmo entre aqueles que pretendem ser cristãos, propendem para os mesmos fins que os dos gentios outrora. Poucos há, na verdade, entre eles que Satanás não torne responsáveis pela destruição de almas. Por meio do teatro, ele tem operado durante séculos
para excitar a paixão e glorificar o vício. A ópera, com sua fascinadora ostentação e música sedutora, o baile de máscaras, a dança, os jogos, Satanás emprega para derribar as barreiras do princípio e abrir a porta à satisfação sensual. Em todo ajuntamento onde é alimentado o orgulho e a satisfação, o apetite, onde a pessoa é levada a esquecer-se de Deus e perder de vista os interesses eternos, Satanás está atando suas correntes em redor da alma. Guarda o teu coração, é o conselho do sábio, porque dele procedem as saídas da vida. Conforme o homem imaginou na sua alma, assim é, está em Provérbios 4, 23 e capítulo 23, verso 7. O coração deve ser renovado pela graça divina. Não será debalde procurar pureza de vida. Aquele que tenta edificar um caráter nobre, virtuoso, independente da graça de Cristo, está edificando sua casa sobre areia movediça. Nas cruéis tempestades da tentação, certamente será ela derribada. A oração de Davi deve ser a petição de toda a alma. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto ou inabalável. Salmo 51, verso 10. Tendo-nos tornado participantes do dom celestial, devemos prosseguir até a perfeição, sendo, mediante a fé, guardados na virtude de Deus. Está em São Pedro, capítulo 1, verso 5. Temos, todavia, uma obra a fazer a fim de resistirmos à tentação, àqueles que não querem ser presa dos ardis de Satanás, devem bem guardar as entradas da alma. Meus queridos, sabe onde é a entrada da alma? Os nossos olhos. Os nossos olhos são as entradas da alma. Tudo que nós vemos, o nosso cérebro, ele computa, ele armazena, certo? Devem evitar de ler, ver e ouvir aquilo que surgira pensamentos impuros. Então, tudo que vir para fazer com que nossa mente venha processar pensamentos impuros deve ser rejeitado, deixado de lado. A mente não deve ser deixada a divagar ao acaso em todo o assunto que o adversário das almas possa sugerir, cingindo os lombos dos vossos entendimento, diz o apóstolo Pedro, sede sóbrios, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 São Pedro, capítulo 1, verso 13 a 15. Diz o apóstolo Paulo: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Está em Filipenses 4, verso 8. Isso exigirá oração fervorosa e incessante vigiar. Devemos ser auxiliados pela influência, pensamento principalmente do Espírito Santo, que atrairá a mente para cima, para Deus, e habituá-la a ocupar-se com coisas puras e santas. E devemos fazer estudo diligente da palavra de Deus, todos os dias buscar nos aprofundar nos conhecimentos de Deus, como purificar
o mancebo o seu caminho? Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista no Salmo 119, versos 9 a 11, para não pecar contra ti. O pecado de Israel em Bet-peor acarretou o juízo de Deus sobre a nação, e embora os mesmos pecados de hoje não sejam punidos tão prontamente, de um modo tão certo, terão eles a sua paga. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Está em 1 Coríntios 3,17. A natureza determinou apenas terríveis a estes crimes, penas estas que, mais cedo ou mais tarde, serão infligidas a todo o transgressor. São estes pecados, mais do que outros quaisquer, os que têm causado a terrível degeneração da nossa espécie e o cortejo de moléstias e miséria que faz a desgraça do mundo. Os homens podem ter êxito ao esconder de seus semelhantes as suas transgressões, mas nem por isso deixarão de ceifar infalivelmente os resultados em sentimentos, moléstias, imbecilidade ou morte. E além dessa vida, encontra-se o tribunal do juízo, com sentenças de eterna punição. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas com Satanás e os anjos maus terão parte naquele lago de fogo que arde, a segunda morte. Gálatas 5, 21 e Apocalipse 20, 14. Os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que azeite, mas seu fim é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Afasta de lado o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outro a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se afastem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro, e gema o teu fim, quando consumirem a tua carne e o teu corpo. Sua casa se inclina para a morte, todos os que se dirigem a ela não voltarão. Seus convidados estão nas profundezas do inferno. Está em Provérbios capítulo 5, verso 3 e 4, versículo 8 a 11, capítulo 2, verso 18 e 19 e capítulo 9, verso 18. Aqui se encontra quando o homem inventa de se juntar com prostitutas, certo? Com mulheres ímpias. A sua vida se torna uma desgraça quando eles inventam de se ajuntar. Por quê? Os olhos viram, computaram, e ali ele inventa exatamente de se deliciar no pecado, certo? Cometendo adultério e impureza para a sua vida. Meus queridos, que vocês possam tomar como escolha, colocar em sua mente tudo que for perfeito, amável e de boa fama, e se alguma virtude há, se algum louvor existe nisto, venha pensar, certo? Busque nesse dia hoje se afastar de tudo quanto é impuro e viver uma vida santa e santificada no Espírito Santo ao lado do Senhor Jesus. Vamos juntos orar? Pai eterno e querido, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e o teu desejo de querer nos salvar. Ajuda-nos, ó Deus, em nossa fraqueza, nos livrar de tudo quanto é impuro e viver uma vida santa e santificada no Espírito Santo. Perdoa nossos pecados. Abraça, Senhor, e salva cada filho teu que hoje está te ouvindo.
em nome de Jesus. Amém.